Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e te guarde de todo mal, de todo perigo. Eu sou o pastor Jonathan Bruno e estou aqui junto com o meu amigo também, Marcelo Paraná. Dá uma paz, Senhor aí, Marcelo. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. A paz do Senhor, Jonathan. Amém, maravilha. Estamos aqui no mais um episódio do Aviva Cast, um programa que tem a intenção de levar a palavra de Deus, uma reflexão bíblica, teológica e histórica de acontecimentos bíblicos, né? E da nossa igreja hoje na atualidade. Meus irmãos, você que ainda não escuta a Rádio Aviva, também passe a participar da nossa programação, né? A Rádio Aviva também é um programa que tem a intenção de levar a palavra de Deus. É uma rádio da web, né, através da internet. Nós conseguimos transmitir para toda parte do Brasil, levando a palavra de Deus, que é a nossa maior intenção. Passe a nos seguir, então, fazer parte da nossa programação, que é uma benção. Todos os dias a Rádio Aviva está funcionando. E você pode também baixar o aplicativo da Rádio Aviva aí no seu celular. Nós temos aplicativo tanto para Android, né, para Apple, e para que possa abençoar você e sua família, compartilhe, divulgue, né? Esse aplicativo você consegue fazer funcionar no seu celular, você consegue deixar ele funcionando, né? E utilizar também outras abas do celular, outras janelas, sem precisar de fechar, para que funcione o aplicativo da Rádio Aviva. Também você consegue nos ouvir através do nosso site, o site da Rádio Aviva, aonde também nós temos algumas propagandas, você que quer anunciar o seu comércio, ou também você pode participar ali, né, e ouvir também no nosso site, a Rádio Aviva, e também ver notícias da parte do cristianismo em todo o mundo, né? Ali na Rádio Aviva do nosso site, nós divulgamos notícias do cristianismo no Brasil e no mundo. Faça parte da nossa programação e envie também o link, o aplicativo, para que pessoas possam ser abençoadas aonde estiverem através da palavra de Deus. Meus amigos, você que ainda não nos segue, você pode passar a nos seguir através das nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, que é a Rádio Aviva, que está do meu lado direito aqui, e do meu lado esquerdo, o nosso Facebook, AvivaCast, né? E nós divulgamos também nas redes sociais, principalmente, a palavra de Deus e a nossa programação, e você pode fazer parte. Maravilha, então vamos seguir com a nossa programação aqui do nosso episódio do Aviva Cast. E agora, Marcelo, o que nós temos aí na programação? Ô, Jonathan, agora temos aqui o quadro Aviva Cash. Você pergunta, o pastor responde. Temos Ótimo hoje quadro. 5 perguntas, viu, para você responder aí. Maravilha. Vamos responder então. Lembrando que você que está ouvindo aí, você que está assistindo, você também pode nos enviar a sua pergunta para ser respondida no próximo episódio. E detalhe, viu? Pode ser perguntas variadas em relações à Bíblia, tá? Relações ao cristianismo, relações ao evangelho. Isso. Tá? Não Você vem com pode pergunta enviar balela, não, né? sua dúvida, isso, em Isso. relação à palavra de Deus, Isso aí. à igreja, né? Ao num espiritualismo, né? Ao mundo espiritual. todo. Maravilha. A perguntas envolvendo o mundo cristão, assim, digamos assim, o mundo cristão. O cristianismo, Sim, né? sim. A nossa cultura é uma cultura cristã. Você pode Isso. participar, às vezes alguma dúvida, né? E você pode enviar. Nós estaremos selecionando, é claro que não dá para passar todas as perguntas, que são É bastantes. verdade. E selecionando algumas perguntas para poder ir respondendo, né? E até chegar na sua. Qual é a primeira pergunta aí, Marcelo? Jonathan, vou colocar aqui. A primeira pergunta é da nossa irmã, pastora Pamela. Maravilha. A paz do Senhor, meus irmãos! Eu sou a pastora Pamela, gostaria de saber mais sobre o princípio das dores. Jonathan, ela quer saber mais sobre os princípios das dores. E aí? A pastora Pamela é uma benção, minha esposa. O princípio das dores, meus irmãos, é um evento que vai ser realizado ainda e foi esclarecido pelo próprio Jesus. No evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, ele começa, Jesus, a descrever acontecimentos aterrorizantes que vai acontecer na terra. E os discípulos que estão ouvindo esse movimento que vai acontecer, de grande terror, que Mateus escreve no capítulo 24, os discípulos perguntam para Jesus, quando vai acontecer isso, né?
E Jesus disse, isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, então, ele é marcado por grandes catástrofes. E ainda assim, não é o fim e não é a grande tribulação que nós sempre ouvimos falar. Porém, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cristãos que somos de linhagem pentecostal, somos majoritariamente pré-tribulacionistas. O que é ser pré-tribulacionista? É crer que a igreja que nós fazemos parte será arrebatada por Deus antes da grande tribulação. Porém, se nós somos arrebatados antes, então nós passaremos pelo princípio das dores. O princípio das dores ele é marcado por grandes problemas que vai acontecer no mundo. Por exemplo, nós vamos ouvir falar sobre o aumento da iniquidade, nós vamos ouvir falar guerras entre pais e filhos, nações contra nações, e a Bíblia ainda fala guerras e rumores de guerras, terremotos, maremotos, pestes e várias catástrofes outras mais, que está descritas no texto do capítulo 4 de Mateus. Porém, lembrando que ainda não é a grande tribulação. Na grande tribulação, a Bíblia diz, Marcelo, que as pessoas vão correr, procurar a morte, e a morte vai fugir delas, que é muito pior. Se você me pergunta se nós já estamos vivendo o princípio das dores, pode ser que nós estamos vivendo o começo dela, né? Estamos vendo as coisas começar a apertar na sociedade. Porém, o princípio das dores, ele será um pouco ainda maior. Mas nós já estamos, meus irmãos, nesse período de princípio das dores. Creio eu que logo mais, em um dia que eu não sei qual é, mas eu estou sentindo já, a igreja já sente que estamos chegando nesse episódio. A igreja sairá da terra para haver o advento da grande tribulação. Mas nós que somos cristãos, seremos arrebatados por Deus. Essa é uma promessa que Deus fez, não é? Isso está escrito em Apocalipse para a igreja de Filadélfia. E Jesus disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. E você, meu irmão, você faça parte da igreja, para que você também possa fazer parte desse evento e encontrar Jesus nos ares. Então isso é o princípio das dores. Qual a próxima pergunta, Marcelo? Vamos lá. A próxima pergunta, pastor Jonathan, é da nossa irmã, pastora Kátia. Maravilha. A paz do Senhor. Eu sou a pastora Kátia e gostaria de saber mais sobre a ressurreição dos mortos nos últimos dias. Pastor Jonathan, a pastora Kátia ela quer saber sobre a ressurreição dos mortos nos últimos dias. Maravilha. Meus irmãos, a pastora Kátia, que também é minha mãe, é uma bênção na minha vida, é lógico, né? Não fosse ela, eu não seria crente. Eu te amo. Irmãos, a ressurreição dos mortos, também conhecida como a primeira ressurreição, na verdade não é uma ressurreição apenas, é um grupo de acontecimentos de ressurreição que faz parte da primeira ressurreição. Não quero te confundir, mas, por exemplo, assim, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, pessoas ressuscitaram, os sepulcros se abriram e os mortos foram vistos. Alguns mortos foram vistos. Então, houve uma ressurreição. A Bíblia diz também que quando nós formos arrebatados, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nós fomos arrebatados às nuvens a encontrar o Senhor nos ares, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E depois nós, juntamente com eles, seremos arrebatados aos céus. Então, não somente esse, mas também há outras ressurreições que faz parte do mesmo grupo conhecido como a primeira ressurreição. Como assim a primeira ressurreição? A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, a ressurreição dos mortos se dará para aqueles que morreram em Cristo e terá seu corpo glorificado para se encontrar com o Senhor e ir para o céu. É isso que nós cremos, a igreja irá para o céu. Eu sei que o pós-tribulacionismo não crê que a igreja irá para o céu, mas a igreja irá sim para o céu. Em João capítulo 14, Jesus disse isso aí. Agora, irmãos, a Bíblia diz que no céu não entra carne e nem sangue. Então nós teremos o nosso corpo transformado. Paulo fala isso. Seremos transformados em um piscar de olhos ao toque da última trombeta.
E depois ele fala também aos Tessalonicenses, né? Seremos transformados com aqueles que ressuscitaram e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Porque eles terão corpo ressurretos e nós iremos nos encontrar com o Senhor junto com eles. Agora haverá uma outra ressurreição, que a Bíblia não diz, não chama de ressurreição. Mas quando ela destaca a primeira ressurreição, só tem primeira quando há uma segunda. Essa segunda, na verdade, será um momento em que as pessoas que já irão ser condenadas estarão diante de Deus para ser julgadas, não para ver se são pecadoras ou se merecem o inferno, mas para que elas possam receber a sentença, porque elas já fazem parte da condenação, porque elas não estão na primeira ressurreição. Então, se Deus permitir que você seja levado hoje pela morte, como está escrito em Lucas capítulo 12, verso 20, louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado e para quem será? Faça parte da primeira ressurreição, morra, parta dessa terra, mas com Cristo, firme com Jesus, porque muito em breve aqueles que morreram em Cristo, os nossos amigos, parentes, nós nos encontraremos com eles, e todos nós juntos, nos encontraremos com Jesus, para sempre estarmos felizes com o Senhor. Aonde a Bíblia diz que não haverá mais pranto, nem dor, e lá não haverá mais tristeza, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Marcelo, qual a próxima pergunta agora? Ô, pastor Jonathan, tem uma pergunta aqui de imediato. Posso mandar? Pode mandar. Você disse que no céu não entra carne nem sangue, né? Mas o que você me diz de Elias e Enoque? Ah, maravilha, irmãos. Não entra carne e nem sangue. Qual é a maneira mais compreensível para entender aonde está então Elias e Enoque que foram transladados ao céu, já foram arrebatados para o céu, não é? Se a Bíblia diz que no céu não entra carne e nem sangue. Irmãos, é provável e quase certeza que Elias e Enoque já tiveram seu corpo transformado, glorificado ou transformado, né? Já tiveram seu corpo transformado por Deus. Então, provavelmente, Elias e Enoque não está com o corpo que ele tinha aqui na terra, mas ele já está com o corpo transformado por Deus no céu. Pensando nisso, que dificulta a ideia de Elias e Enoque retornar à terra para morrer. Porque se eles já estão com o corpo transformado, por que eles vão voltar, se reencarnar num corpo de carne e sangue e morrer? Né? Agora a Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue. A Bíblia diz. Então, como Elias e Enoque estão no céu? Então já está com o corpo transformado no céu. Aí você vai dizer, mas antes de Jesus? Claro que não, irmão. Lá no céu não existe passado, presente ou futuro. Nós temos no céu um tempo chamado de Kairos, o tempo de Deus, a eternidade. Então, na eternidade, Jesus sempre esteve lá glorificado e transformado. Maravilha. Qual a próxima pergunta, Marcelo? Maravilha. Vamos lá, a próxima pergunta, Jonathan, eu vou colocar na tela aqui e já te falo. Meu nome é Brenda, eu queria saber por que o escolhido não tem direito de escolha. Jonathan, a próxima pergunta é da nossa irmã Brenda. Ela pergunta por que o escolhido não tem direito de escolha. Irmã Brenda, Pai do Senhor Jesus, a irmã Brenda fez uma pergunta difícil de responder. Parece simples, mas não é. Por que o escolhido não tem direito de escolha? Eu posso dividir essa pergunta e entender ela de duas maneiras. Por exemplo, se eu falar sobre salvação, todos têm o direito de escolha. Porque se eu pensar ao contrário, eu caio na ideia calvinista, que eu não sou, né? É aquela ideia de que Deus já fez alguns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Então, aqueles que já nasceram para ir para o céu não têm direito de escolha, e nem aqueles que foram já predestinados a ir para o inferno não têm direito de escolha. Essa não é a minha visão, não é a visão majoritária do cristianismo no Brasil. Por quê? Tito 2,11, Deus, né? A graça se manifestou em salvação a todos os homens. Deus quer salvar todos os homens, a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira, então engloba todo o cosmo, né? Então, o escolhido por Deus para ser salvo são todos. E aí entra o direito de escolha se as pessoas querem ou não. Por exemplo, Hebreus 6 fala sobre pessoas que aceitaram, depois recusaram, né? Recaíram no pecado
E também tantos outros textos nós temos, né, de pessoas que desviaram, antes estavam com Jesus, depois afastaram. Agora, se eu mudar essa ideia e pensar sobre a ideia de escolha, que tipo de escolha pode ser? Talvez de uma pessoa que já é salva e foi escolhida por Deus para fazer a obra. Por exemplo, a gente pode usar como exemplo o profeta Jonas, que não teve direito de escolha a ir aonde queria, porque aquele que já se colocou na mão de Deus não tem mais direito de escolher, porque ele agora faz a obra de Deus, ou apostata da fé e sai das mãos de Deus. Por exemplo, Jonas, que tentou sair e não ir para Nínive, mas Deus fez uma baleia o engolir, não é? E ele teve que pregar. Não só ele, mas como tantos outros profetas, como Jeremias, que disse: Deus, o Senhor me enganou, me iludiu e eu não quero mais pregar a sua palavra, mas ele não conseguia parar de pregar a palavra de Deus. Não só ele, também como tantos outros. Eles não tiveram direito de escolha, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando eu morri para o mundo, todas as minhas escolhas e vontades morreram, e agora eu vivo as escolhas e as vontades de Deus. Deus abençoe a irmã Brenda, viva a escolha e a vontade de Deus. É isso aí. Então quer dizer, Jonathan, que o escolhido não tem direito de escolha quando ele é? Quando ele já está salvo. Quando ele já está salvo. A primeira escolha que uma pessoa tem é direito do livre-arbítrio, né, de aceitar o presente de Deus, que é a graça, que é a salvação. Ela pode recusar, mas a primeira escolha é aceitar. Não porque a pessoa merece, ela fez alguma coisa para ser salvo. Nada que você faça te fará ser salvo, porque você não merece. É um presente de Deus, mas as pessoas podem recusar o presente de Deus, que é a salvação. Depois, a próxima escolha, Marcelo, é a escolha de seguir tudo o que Deus quer. Mas para quem já é novo, para quem já é convertido, já nasceu de novo, a Bíblia diz que já morreu para o mundo. Então, tudo que ele vai viver é as escolhas de Deus. Então, no caso, o escolhido só é escolhido depois que batiza? O batismo, ele não é a salvação. O batismo, ele já aconteceu quando a pessoa foi salva interiormente no seu coração. O batismo, na verdade, ele é um símbolo. Ele é um símbolo para declarar para o mundo que ele já morreu para o mundo e agora é uma nova criatura. Mas antes mesmo do batismo, já aconteceu dentro da pessoa a regeneração de Deus, né? Essa pessoa já foi ressuscitada em seu espírito para estar com Deus. Então, a salvação vem antes do batismo. Existem pessoas que não batizaram e nós vamos encontrá-las no céu, porque foi isso que Jesus falou para o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E talvez ele não teria sido batizado pela igreja, né? Há uma cultura judaica de que os judeus se batizavam e tal, mas não o batismo da igreja do arrependimento. Certo. Então, Jonathan, é o seguinte, o escolhido, então, o escolhido não é salvo, não significa ser salvo. O escolhido para fazer a obra já é salvo. Mas como que eu sei que eu sou escolhido se eu ainda não faço a obra? Existe essa possibilidade ou não? Eu não trabalho na igreja, eu não trabalho na obra, eu não sou presbítero, eu não sou nada, eu não faço nada para a igreja. Simplesmente vou lá, ouço a palavra, sinto a presença de Deus, sinto o Espírito Santo no meu coração. Pode ser uma parte emoção e pode ser o Espírito Santo. Eu saio de lá transformado, vivo a vida que eu ouvi, vivo do jeito que eu quis, que eu vivi. Aliás, que eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, transforma a minha vida. Porém, não sou diácono, não sou nada na igreja em relação a cargo de igreja. E como eu posso saber se eu sou escolhido ou não? Maravilha, ótima pergunta. Irmãos, a primeira coisa que você tem que entender é que os títulos que nós temos na igreja, que são colocados no homem através da igreja, o próprio homem dá esse título, Deus já deu antes. É lógico que nem todos, existem obreiros aí que não... Existem obreiros que realmente não faz sentido. Tem evangelistas que não sabem evangelizar. Tem pastores que não pastoreiam ninguém, mais tira o povo da igreja do que coloca para dentro. Então não tem nada a ver. Agora, a missão é para todos. Se você é um crente que só fica sentado, você está negligenciando aquilo que Deus te mandou fazer. Por exemplo, quando Jesus disse,
ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ele está prometendo o Espírito Santo, não é para você ficar sentado e ficar feliz, e ficar rindo e ficar achando alegria em tudo, é para você fazer a obra. Então não é porque eu sou consagrado pelos homens e tenho uma carteirinha de obreiro, de ministro, que eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o entendimento da igreja e isso está errado. É por isso que muitos obreiros e membros não são usados, porque eles acham que não precisam, não tem a função. Mas a Bíblia diz, no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, está falando para todos, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha aqui no grego é mártir, é morrer, martírio, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jerusalém, uma cidade, Judéia, uma região, Samaria, outra região, confins da terra, lugares longínquos que não tem nem nome. Jesus está dizendo que então é para todos. Em outro texto vai estar dizendo, ide e pregai o evangelho. Então a missão é para todos, você é escolhido para fazer a obra. Glória a Deus. Então, ou seja, você foi para a igreja, sentiu a presença do Espírito Santo, sentiu uma vontade de mudar, sentiu uma vontade de ser transformado, ou seja, você já aí é salvação. É salvação. É salvação. Quando você sente vontade de mudar, isso é conversão. É o Espírito Santo te convencendo que você precisa de uma transformação. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida e te convertendo. E te convertendo a Ele, mudando a sua vida, o seu caráter. Agora, quando você sente desejo de fazer alguma coisa, é a missão. Existem pessoas que têm missão de evangelismo, outras missão de pastoreio, mas todos têm missão. Todos têm a missão. Então, todos são escolhidos para fazer a missão, ou ID. Todos são escolhidos para fazer a missão. Então, por exemplo, quando nós não temos direito de escolha, como nós estamos falando, quando uma pessoa está na igreja e ela não está realizando o que Deus quer que ela realize, ela está tão negligenciando o que Deus escolheu para ela. E ela está cumprindo as suas próprias escolhas. Então, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Um pastor não tem direito de escolha. O pastor, ele já escolheu, porque ele já está pastoreando. Mas se ele negligenciar alguma coisa que ele não deve fazer, tipo assim, que ele tem que fazer, mas ele não faz. Se ele está pastoreando, ele já está fazendo. Se Deus quer que ele pastoreie um rebanho e ele não quer, então ele está negligenciando. Sim, se ele for chamado para ser pastor e não quer... Ele tem que ser pastor. Ah, sim, ele não quer ser pastor, então aí sim ele está negando, negligenciando, aí então ele não tem direito de escolha nesse sentido. Não, o direito de escolha você não tem direito de escolher e não fazer a obra, por quê? Porque você merecia o inferno, você não merecia nenhum céu. Então, quando Deus te deu o céu e você morreu para o mundo, Ele já te deu presentes preciosos. Então, isso é você negar fazer a obra de Deus com o presente que você já tem, é uma negligência muito grande. E tá abrindo um monte de leque aqui na minha cabeça, cara. Tá abrindo bastante coisa. E quando a gente não faz aquilo que, digamos assim, que a gente foi escolhido para fazer, eu posso perder a minha salvação? Não. A salvação é um Corre presente o risco, então, de ir para o inferno? Não. A salvação é um presente de Deus. O que pode acontecer? Você não terá galardão. A salvação, meus irmãos, é apenas o primeiro passo que foi dado para você, é um presente que Deus te deu, é apenas o primeiro passo de uma vida cristã com Deus. Depois da salvação, vem, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Mas a salvação, você não fez nada para ter ela. O Espírito Santo te deu, Jesus te deu, uma obra do céu, toda grande, gigante, a propiciação, redenção, regeneração e vários outros nomes teológicos que a Bíblia utiliza para explicar a sua salvação. Agora, depois da salvação, tudo o que você faz é com seu esforço. Então, a salvação é um presente de Deus, que você só perde se você apostatar da fé, abandonar Jesus. Não é? E é claro, você vai dizer, então não é parar de ir na igreja e não perder salvação. Porém, meus irmãos, se afastar do corpo e não ir mais para a igreja, quer dizer muita coisa. Às vezes você já abandonou Jesus. Então não é somente crer no coração. Eu creio, eu creio. O diabo, não esqueça, na Bíblia está escrito, o diabo crê e estremece. Ele também crê e ele não vai ser salvo.
Perfeito. Próxima pergunta, Jonathan. Só finalizando uma questão. Ah, tá. Lembra quando Deus falou para Jeremias? Para Jeremias, eu te escolhi para ser profeta, não é? E aí Jeremias disse, Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Não sei falar. E Jesus e Deus disse, né? Jeremias, não diga que eu não sei falar. Por quê? Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu já te chamava pelo seu nome, como um profeta. Então, irmãos, a história que Deus preparou para você, antes de você nascer, entre milhões e milhões de espermatozoides, Deus escolheu você e já tinha escrito todos os seus dias no livro dele no céu, como está escrito em Salmo 139. Então é um privilégio fazer a obra de Deus ser escolhido, irmãos. Então, para quem já é crente, não abandone, você não tem direito de escolha, porque as suas escolhas são mundanas, as escolhas de Deus são divinas. Você dizendo assim, daí tem que a gente estamos predestinados, hein? Sim, a predestinação, meus irmãos, é uma questão bíblica. A predestinação é uma doutrina bíblica, mas nós não cremos na predestinação para a salvação. Agora, a predestinação são para os salvos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós que somos cristãos, somos crentes, nos rendemos a Jesus, nos convertemos, então estamos predestinados ao céu. Então a predestinação é algo de Deus, né? Porque a Bíblia fala assim, olha, ele predestinou o que antes conheceu. Então ele conheceu que você, Deus sabia que você se renderia, então ele te predestinou ao céu. Então a predestinação é algo bíblico, sim. É lógico que isso vai numa discussão gigante, né, que já tem quase, né, já está partindo aí para 600 anos, 500 anos praticamente, né, irmão? 5 séculos de discussão de predestinação, de calvinismo e arminianismo. Né? Tem pessoas, tem uma frase que fala assim, ó, que Deus criou a sua história, mas ele também te deu o papel e a caneta para você também poder fazer a sua. Ou seja, a gente nasceu predestinado ao céu, mas nesse intervalo que chama vida, eu posso mudar totalmente a predestinação, né? Você pode escrever a sua história ou escolher seguir a história que Deus escreveu para você. Perfeito. Né? Tem uma próxima pergunta aí, Jonathan. Próxima pergunta. É minha. Então vai, Jonathan, Marcelo. Na Bíblia, fala sobre... Tem uma parte que fala sobre batismo do Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Isso. Sim. Ou seja, existe 2 batismos? Qual que é a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e qual a diferença do batismo com fogo? Meus irmãos, há uma discussão teológica também entre... acaba sendo também entre os calvinistas, né? E a gente. Por exemplo, quando João Batista fala sobre o batismo de fogo, que nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 3, né? Mateus capítulo 3 e verso 10 adiante vai começar a falar, né? Sobre arrepender, a água está cortada. Mas no verso 11 diz, ó, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 12 diz, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então nessa mesma pregação, nesse mesmo texto, João Batista está falando sobre 2 tipos de fogo. O fogo do inferno e o fogo que o Espírito Santo traz. Perceba que no versículo 11, quando fala sobre o Espírito Santo e o fogo, nós temos, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo. Na mesma frase, não dividindo, não diferenciando o fogo do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo está junto com o fogo. Esse fogo do versículo 11 não é o fogo do versículo 12. Então, há o batismo no Espírito Santo e com fogo, que é o revestimento de poder, que nós cremos, que é o que Jesus fez, prometeu no livro de Atos, capítulo 1, e desceu no capítulo 2. É o que Joel profetizou, a descida do Espírito Santo. Agora, receber o Espírito Santo é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo? Não é? No Evangelho de João, quando Jesus ressuscita, lembra? Quando ele ressuscita, Jesus assopra nos discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Mas lembra de uma coisa, antes deles receberem o Espírito Santo, que foi depois da ressurreição de Jesus, ele já tinha expulsado demônio e curado o enfermo. Que está escrito em Lucas capítulo 10 e 11,
Ou seja, se eles não tinham então recebido o Espírito Santo, como que eles curaram os enfermos e expulsaram os demônios? Então são coisas diferentes. Agora, eles receberam o Espírito Santo para morar dentro deles, conforme está escrito em João capítulo 14, depois da ressurreição de Jesus. Que Jesus aparece e a Bíblia diz que assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Mas sabe o que é interessante? Eles receberam o Espírito Santo, irmão Marcelo. Mas eles ainda não tinham sido batizados com fogo. Quem fala isso não sou eu. Está escrito isso no Evangelho de Lucas. E também o próprio Lucas depois escreve no livro de Atos, né? Que porque eles já tinham recebido o Espírito Santo no Evangelho de João, depois da ressurreição, o irmão Marcelo. Mas eles não tinham recebido o revestimento de poder. Jesus fala isso. Porque Jesus diz assim, olha, no Lucas capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no Evangelho escrito no livro de Atos, ele repete essa ideia no capítulo 1, falando sobre o batismo do Espírito Santo. Então, vamos separar as coisas, ó. Ser salvo é receber o Espírito Santo. Ele te sela com o Espírito Santo. Como que eu sei disso aí? Efésios capítulo 4 e verso 30. Não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, que vos selou para o dia da redenção, que é o arrebatamento da igreja. Então, ser salvo é ser selado com o Espírito Santo. Ser revestido de poder é outra coisa, é ser batizado por Jesus no Espírito Santo. Resumindo, irmão, para não confundir você, é assim, olha, na prática. O pastor da igreja te batiza na água. Então, o pastor é o batizante. Eu sou o batizado. E a água é o elemento que eu estou sendo batizado. Na salvação, como que é? Na salvação é o contrário. O Espírito Santo te batiza no corpo de Jesus, que é a igreja hoje. Não é? E nós fazemos parte disso aí. Então, a salvação através do sangue de Jesus. A Bíblia diz, e todos nós somos batizados no corpo de Jesus. Agora, e o que é revestimento de poder? Não é? Aí é Jesus quem batiza. É por isso que João Batista está pregando no capítulo 3. Ele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem te batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Então o pastor te batiza nas águas. O Espírito Santo te batiza em Jesus. E Jesus te batiza no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. É essa a explicação que nós temos. E Jonathan, já que você tocou num leque sobre... você explicou certinho, cara, te agradeço. Era uma dúvida minha, de verdade mesmo. Maravilha. Uma dúvida minha. Muita gente tem essa dúvida. Sim. Muita gente tem essa dúvida. Irmão, se você quiser saber mais, mande mensagem para nós. Isso aí. Mande perguntas. Jonathan, quais são esses poderes do Espírito Santo, do batismo, que é com fogo, né? Que o fogo significa poder. Qual que é esses poder que Jesus nos batiza com fogo? E hoje existe pessoas com esse poder do Espírito Santo, do fogo, do batismo do fogo? Meu irmão, o que é então ser revestido de poder? Qual é o poder do Espírito Santo? A palavra aqui, no que nós conhecemos, ligados para poder, é a palavra dínamos, por exemplo, aonde vem que nós conhecemos o dinamite. Então a palavra poder no grego, ela tem 3 significados. O primeiro é força, o segundo significado é o poder, que é as traduções, e o terceiro significado é capacidade. Então força, capacidade e poder. Você pode pesquisar isso na tradução do significado, dicionário, léxico, né? O que significa a palavra dínamos, dunamis, né? Força, poder e capacidade. Então, o que é ser revestido com o poder do Espírito Santo ou receber o fogo, que é o batismo? É ser capacitado pelo Espírito Santo, ter poder e ter força. Ou seja, quando você é batizado no fogo, você passa a ter uma força sobrenatural para enfrentar problemas espirituais. Poder que nem os demônios conseguem ficar de pé. E capacidade. Tem pessoas que não conseguiam fazer nada, como Pedro. Pedro era um cara incapaz. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, em Atos capítulo 2,
você vai ver que a primeira pregação dele, quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Isso é o quê? Capacidade, poder nas suas palavras e força, ousadia. Então, qual é o poder? O revestimento de poder, ele vem com vários presentes, irmão Marcelo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, vai falar sobre os dons espirituais que vêm do Espírito. E naqueles dons são presentes. E para que são aqueles presentes? A Bíblia diz que eles são para ser útil na igreja. As pessoas recebem os dons espirituais para utilizarem no corpo de Cristo para lutar aqui na terra. Para as lutas aqui. Então, o revestimento de poder, irmão, é para nós lutarmos as coisas aqui, os problemas aqui, com a igreja. É para a igreja avançar. Porque é uma promessa de Jesus em Mateus capítulo 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como a igreja vai avançar, irmão Marcelo? Através do revestimento de poder. Poder do Espírito Santo. Força através do Espírito Santo. Ousadia, capacidade. Isso é o que, irmãos? O que é essa capacidade, esse poder, então? É você ver alguém que não tem capacidade, uma pessoa... Como que a igreja cresceu? A igreja pentecostal no Brasil é a maior igreja cristã que tem, é a maior igreja evangélica do Brasil, é a igreja pentecostal. E ela tem nem 150 anos. Em 1910, que foi fundada a Congregação Cristã, e em 1911 a Assembleia de Deus. Então vieram do mesmo movimento que teve o revestimento de poder. Agora, se há tão poucos anos, como ela se tornou tão gigante, tão grande assim no mundo, é por causa do poder. Pessoas que não sabiam ler, moradores de fazendas, banguelos, que não tinha, mulheres que não tinham chapinha na época ainda, homens que não tinham carro, só tinha cavalo para andar. Eles andavam o dia todo pregando a palavra de Deus e o diabo não parava na frente deles, as enfermidades eram curadas. Isso está registrado nas histórias. Na história da igreja, não tem como ninguém contrariar isso. Pessoas foram ressuscitadas em velórios, através do poder do Espírito Santo. Agora a pergunta que fica é, irmão Marcelo, por que será que isso tem diminuído, né? Talvez seja porque as pessoas não querem mais a manifestação do poder. Elas querem um cinema para chegar, sentar nas cadeiras, ouvirem que Deus quer te dar de tudo, e saírem felizes da vida, porque elas são dodóis de Jesus. Exato. Antigamente, buscavam-se a Jesus para se obter os milagres. Hoje em dia, se buscam os milagres para depois se obter Jesus. As pessoas hoje não querem. Não querem o primeiro passo, né? Só querem saber do milagre. Elas não querem saber do carregue a cruz e me siga. Exato. Né? Maravilha. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja vestido de poder. De poder. Em Jerusalém. Ou seja, de força, de ousadia, capacidade e poder. Então, ficar em Jerusalém tem que do alto seja revestido de força, capacidade e poder. E ousadia. Né? É isso aí. Bacana. É o revestimento que o Espírito Santo traz. O que a igreja não busca hoje, né? O revestimento de poder, né? É o que ela mais precisa. É o que não busca. Buscam sim. Pode ser que buscam avivamento. Pode ser que busca, mas pode existir avivamento sem revestimento de poder? O avivamento, meus irmãos, ele começa no nosso interior com arrependimento dos nossos pecados. E quando nós temos consciência de que nós não merecemos a misericórdia de Deus e a graça, a manifestação da graça, isso é o avivamento. Então nós voltamos a nossa atenção para buscar a Deus. Isso é avivamento. E aí o Espírito Santo nos reveste de poder para poder fazer a obra. Ou seja... Parece ser uma coisa simples o avivamento. O avivamento é simples. E o porquê que hoje em dia, por ser uma coisa tão simples, não existe mais avivamento nas igrejas? Olha, você que está assistindo, essa é uma pergunta importante, não é? E eu convido você a ler a história do advogado Charles Finney. Charles Finney, que era um advogado e não conseguiu mais advogar. Até que ele se encontrou com Deus, quando ele ainda praticava essa profissão, no meio do mato. Estava orando e, com vergonha das pessoas, foi para o meio do mato orar. E ele foi visitado pelo Espírito Santo. Nunca mais Charles Finney foi o mesmo.
E ele não conseguiu mais ser advogado porque ele não tinha tempo. Ele saía para pregar, ele entrava nas fábricas, as fábricas paravam de trabalhar, paravam a produção para ouvir. A história diz, na América do Norte aqui, que as prisões foram fechadas porque não havia mais bandido para prender, não havia mais ladrões, não havia mais corruptos, porque as pessoas se converteram a Deus e passaram a andar de forma correta. Isso é avivamento. Maravilha. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta para Marcelo. Sua irmã Adriana, gostaria muito de saber sobre o avivamento na igreja. Jonathan, a nossa irmã Adriana, ela quer saber exatamente isso, sobre o avivamento na igreja. A irmã Adriana, o avivamento da igreja é uma promessa de Deus. E ela é necessária para a igreja. Avivamento na igreja. O avivamento na igreja, não é? Algumas pessoas acreditam que avivamento na igreja são pessoas saírem pulando, gritando, chorando, escutar um hino da Cassiane, um worship hoje. Isso não é avivamento, irmãos. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é conversão. Avivamento é o encontro com o Espírito Santo. Há pessoas que assistiram o filme do Titanic e chorou. Então chorar não quer dizer nada. Emoções não quer dizer nada. Avivamento começa como está escrito por Paulo em Romanos capítulo 12. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Avivamento é oferecer o seu corpo como oferta a Deus. Todo o seu corpo, seu coração, sua vontade, sua mente, sua alma e seu espírito. E não se conformar, a palavra conformar ali no grego é ser formado. Não deixar que o mundo te forme, te molde, mas transformar todos os lugares por onde você passar. De que maneira? Pela renovação do seu entendimento. É entender, é deixar o Espírito Santo te fazer entender. Isso é avivamento. O avivamento, ele muda uma nação. O avivamento, ele muda bairros, ruas, cidades. O avivamento começa com uma pessoa e ele vai expandindo porque o avivamento, ele é o fogo de Deus. A palavra avivamento já diz, vida, avivar é vida, trazer vida para quem está morto. Morto para quem? A palavra morte significa separado. Então avivar é se reajuntar, se aproximar. Reavivar é se aproximar de Deus. Isso é avivamento. O avivamento é transformar o marido e fazer ele ser um marido bom. O avivamento é transformar a esposa. O avivamento é transformar a relação de famílias. O avivamento é transformar o seu trabalho. O avivamento é transformar o seu culto. É você parar de ficar esperando o pregador mandar você dar glória a Deus, ou o pastor. O avivamento é você chegar na igreja e oferecer para Deus o seu culto, sabendo que você não merecia estar ali, mas é a graça de Deus que te alcançou. Isso é avivamento. Isso é vida. Quando nós lemos, por exemplo, Atos, e eu deixo só esse verso aqui, já para a gente passar para a próxima pergunta. Atos capítulo 3, perguntaram, né? E como então alcançar a salvação? Atos capítulo 3, verso 19 diz, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Isso é avivamento. Arrependimento, conversão, ter os pecados apagados pela sua conversão e seu arrependimento e receber a presença de Deus. Tem gente que vai para a igreja e vai embora sem a presença de Deus. Não permita isso acontecer com você, irmão, que estiver assistindo. Chegue na igreja, se derrame aos pés do Senhor, até Ele te avivar, que é te aproximar do Espírito Santo. Não porque você vai se aproximar dEle, mas porque Ele está perto. Isaías disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele está perto de você. Amém? Amém. Jonathan, uma pequena frase que eu gosto, enquanto você fala, eu vou imaginando algumas frases que podem ser impactantes. Pode ser que seja impactante. Nos dias de hoje, muitas pessoas buscam um avivamento na igreja, mas quando chega na igreja se frustra, porque ela espera um avivamento na igreja, mas ela mesma não se aviva.
Ou seja... Como se ela não fizesse parte da igreja. Exatamente. Ou seja, já que você quer ver um avivamento na igreja, olha essa frase. Seja você o avivamento da igreja. Seja você, que nem você disse que o avivamento começa com uma pessoa, vai passando para outra pessoa. Então, já que você que está nos ouvindo quer ver um avivamento na igreja, seja você a fagulha de avivamento. É isso aí. Seja você uma pequena chama de avivamento. É isso E aí, assim uma a chama pequena vai se espalhar. A chama vai se espalhar. Então, já que você quer ver o avivamento na igreja hoje, não faz igual o nosso pastor Jonathan disse. Não saia da igreja sem sentir o Espírito Santo. Não saia sem ser avivado. Já que você quer ver o avivamento na igreja, seja você o avivamento. Seja você o canal de bênção, né? Influencie, né? Influencie, exatamente. Já que você quer ver o avivamento, seja avivado. Seja avivado. Seja avivado. Passe essa fagulha a outras pessoas, mas sem ir na igreja para fofocar, sem ir na igreja para poder ficar conversando. Porque a pessoa quer ver avivamento hoje, pastor Jonathan, mas senta na igreja lá, senta às vezes lá no último banco, lá atrás, e fica conversando com a irmã do lado. Fica colocando os papos em dia do lado. Aí sai, acaba o culto, no outro dia chega na casa de uma vizinha e fala assim, ontem eu fui na igreja, mas eu não senti nada. Pois é. Fui na igreja ontem, Marcelo, mas não senti o avivamento, não senti nem o Espírito Santo falar comigo. E muita gente faz isso aí. Deixa eu só ler um versículo que eu lembrei aqui agora, sobre isso que a gente está conversando. Qual a importância, irmão, de você chegar na igreja e dar glória a Deus? Olha isso aqui. Romanos capítulo 4 e verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20, Marcelo. Diz, falando sobre Abraão, que Abraão já era velho, e como ele é velho, como ele vai ter filho, né? A fé dele foi diminuindo, o pai da fé. Agora, Romanos capítulo 4, verso 20 diz, olha, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Como que Abraão foi fortificado na fé, irmão Marcelo? Olha aqui, ó, dando glória a Deus. Irmão, quer que a sua fé cresça, quer fazer diferença, quer ter o poder de Deus? Dá glória a Deus. Mas eu não estou sentindo. Irmão, fé não é sentir, fé não é sentimento. Você quer ser diferente? Seja você a diferença. É isso aí, dá glória a Deus. É isso. Dê glória a Deus e a sua fé vai crescer, porque isso está escrito em Romanos capítulo 4, verso 20. E se não acontecer isso é porque a palavra é mentirosa e ela não é a palavra de Deus. Não somente a fé da pessoa pode crescer, mas a fé pode crescer, aí o dínamo pode entrar, porque ela vai ter uma ousadia, e trazendo ousadia, ela vai trazer o avivamento para ela e para quem está do lado dela. É isso aí. Né? Então, é forte. Isso aí é muito forte. Como é bom, né? Ficar perto de pessoas é muito forte. Exatamente. Santo, né? Porque a pior coisa que tem, irmão Marcelo, é ficar perto de crente que é desviado. Exatamente. Quem dera, Jonathan, se hoje, em todas as igrejas, eu digo em todas porque é o cumulativo das igrejas, né? São em todas. Quem dera, Jonathan, se hoje as pessoas fossem para a igreja e não colocassem a culpa na igreja, reconhecesse que a culpa... esse dia para trás eu disse assim, se você está aqui na igreja, não disse na igreja, óbvio, né? Mas eu disse assim, conversando, falei assim, cara, se a pessoa está na igreja e não sente a presença do Espírito Santo na igreja, a culpa não é da igreja, a culpa é dela mesma. Porque o Espírito Santo, Marcelo, ele não se manifesta só na igreja, é porque ela não sente nem na casa dela. Exatamente. A igreja que eu sou pastor tem culto oficial mesmo 2 dias na semana. A semana tem 7, quer dizer, eu não passo 7 dias 5 dias sem sentir a presença do Espírito Santo. A manifestação do Espírito começa... no nosso lar, né? No nosso lar, dentro da gente. Dentro de nós, né? Então nosso isso. Trabalho. Mas eu creio ainda, Jonathan, eu creio realmente no grande avivamento da igreja, tá? Amém, eu creio em nome de Jesus no grande avivamento da igreja. Você que está nos ouvindo através desse vídeo, desse corte, em nome de Jesus, seja revestido de poder, de dínamo, né? Seja revestido de dínamo. Recebe o dinamite de Deus. O dinamite de Deus. Que você seja revestido de ousadia, de poder, de capacidade, tá? E seja você um avivamento na igreja. Faça a diferença. Seja você um avivamento na igreja. Não fique olhando para A nem B. Seja você a diferença. Maravilha. Olha, lembrando que você que está assistindo aí agora, você também pode participar, mandando aí mensagens, tá bom? No WhatsApp. Qual que é o número do WhatsApp aí, meu Marcelo? O WhatsApp da rádio é o 99260 9030. Repete aí. 99260 9030. Maravilha. Você que está assistindo e quiser participar, mande também
sua pergunta. Lembrando seu que as argumento. perguntas, a gente faz o programa, né, Jonathan? A gente faz o Sim. programa. Então, durante a semana, você está ouvindo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o dia que você estiver ouvindo isso, mas eu quero fazer uma pergunta, quero que o Jonathan responda a pergunta, quero que o pastor Jonathan me responde isso. Ou o Marcelo. Vou colocar o Jonathan na grade agora, fazer uma pergunta bem difícil para ele. Você quer fazer essa pergunta para o Jonathan? Pode ser uma pergunta difícil, ele está aí um teólogo, um grande pastor de Deus, um teólogo, um grande professor. Queira Deus. Né? Um grande professor. Então, você que está ouvindo isso, seja qualquer dia da semana, mande para o WhatsApp, mande assim, Marcelo, eu quero participar do programa, você pergunta, o pastor responde. Eu vou saber que é direcionalmente ao Isso. Jonathan. Aí você faz sua pergunta, a gente Manda vamos um vídeo, fazer. né? Isso, manda Mande um vídeo. Pode ser o vídeo, 10 pode ser segundos, não. 15 Rapidinho um vídeo ali, eu sou fulano de tal e eu gostaria de saber sobre isso, tá? E a gente isso aí. vai fazer na nossa transmissão, né, Jonathan? Vamos fazer a transmissão ao vivo Isso. e vamos também fazer as gravações. Então, você que está nos ouvindo e quer fazer a pergunta, nos envie para o telefone 16 99260 90. 30. É isso aí. É isso aí, ó. E você que discorda de alguma coisa que eu falar, pode participar também, que eu Sim, não dou sim. bola. Manda mensagem aí me contrariando, Sim. né? Chama o Jonathan para um Isso aí. debate, vamos marcar um debate. Se for bom, até participa. É isso aí. Maravilha. Tem outra pergunta aí, Marcelo? Tem, vamos a mais uma pergunta aqui. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber sobre o arrebatamento. Jonathan, a nossa irmã Maria Eduarda, ela quer saber sobre o arrebatamento. O arrebatamento, meus irmãos, que bênção. O arrebatamento é a esperança da igreja, é a promessa de Deus, a promessa de Jesus, o arrebatamento. Nós somos pré-tribulacionistas. Na igreja, existe pelo menos 3 linhas teológicas sobre o arrebatamento. Os pré-tribulacionistas, que nós fazemos parte. Os meso, né, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E aqueles que são chamados de pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação que vai vir sobre todo o planeta, né? Mas nós não acreditamos nisso. O arrebatamento é uma promessa feita por Jesus, uma promessa feita por Deus, não é? Quando nós lemos um texto muito conhecido que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu, nós vamos falar, principalmente, ele fala sobre, tirando dúvidas de algumas pessoas sobre a morte, que algumas pessoas pensavam, sobre os parentes que haviam partido. E as pessoas perderam a esperança. Então o apóstolo Paulo escreve um texto falando sobre essas pessoas. Por exemplo, quando nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 13, ele vai dizer: não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram em Cristo, porque nós não vamos para o céu primeiros do que eles, né? Nós não vamos para o céu primeiro do que eles. Mas olha o que a Bíblia diz, que ao soar da trombeta, no verso 16, eu vou ler para você. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão. Nós respondemos agora há pouco uma pergunta sobre a ressurreição dos mortos. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, seremos arrebatados com quem? Com aqueles que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento é uma promessa feita por Jesus para quem? Para a igreja. A igreja. A palavra arrebatamento é a palavra grega harpazo, que significa ser tirado repentinamente, ser tirado com força. Ou seja, a palavra arrebatamento dá uma ideia de pessoa sequestrada. Deus vai sequestrar alguém, dando a ideia de que vai ser repentino, não vai ter como, por exemplo, você se despedir de alguém. Por que será repentino, não é? Isso é o arrebatamento que a palavra é utilizada no grego pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o arrebatamento da igreja é a promessa feita para nós, por Jesus. Ele disse que vai nos guardar. Quando nós lemos João capítulo 14, diz
que o Senhor preparou lugares no céu para nós, mansões celestiais, não é? E eu vou preparar-vos lugar, não vos deixarei órfãos, mas virei e vos levarei para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. João capítulo 14. Isso é o arrebatamento. Em breve nós iremos para o céu. Agora, irmãos, você que está assistindo isso, se prepare, porque a qualquer momento nós seremos arrebatados por Deus. É lógico que isso também vai entrar em outras discussões sobre os textos que dizem, mas todo olho verá. Mas isso, todo olho verá, não é o arrebatamento da igreja, é a vinda de Jesus à terra. No arrebatamento da igreja, Jesus não vem para a terra, e ele não vem para as pessoas aqui. Ele vem para a igreja, mas não na terra. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Na vinda de Jesus, a Bíblia diz que ele vai fender um monte também em Jerusalém. Ou seja, são acontecimentos diferentes. Se você quer saber mais sobre isso aí, mande sua pergunta, né, detalhado, qual a questão que você precisa saber, qual a sua dúvida, e nós vamos tentar aqui esclarecer. Mas o arrebatamento da igreja é a nossa esperança e está próxima, né, Marcelo? Glória a Deus, é isso aí, né, pastor Maravilha. Jonathan? Vamos falar sobre as nossas redes sociais? Maravilha. Olha, meus irmãos, quero lembrar vocês da nossa rede social. Você pode nos seguir, compartilhar, não é? Nós temos o Instagram, que é a Rádio Aviva. Web.radioaviva. Web.radioaviva, né? E o nosso Facebook é AvivaCast. AvivaCast. Está dos lados aqui, Marcelo? Tá. Então, Tá em cima o aí. Instagram está do meu lado direito, né? E o Isso. Facebook do meu lado esquerdo. Você Isso pode aí. participar da nossa rede social, compartilhar. Envie para aquele amigo, aquele parente seu que está afastado. Quem sabe, através dessa rede social, eles podem ser alcançados pela palavra de Deus. Porque aqui nós falamos a palavra de Deus sem maquiagem. Aqui isso é a aí. palavra de Deus pura e simples. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Então, o Instagram é web.radioaviva e o nosso Facebook, AvivaCast. Nos siga. AvivaCast. Nos siga no Instagram, nos adicione como amigo no Facebook. Fique por dentro, né, da nossa programação da Rádio Aviva. Isso. E o YouTube também, Marcelo. O nosso YouTube, você pode nos procurar. É AvivaCast. 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 Você vai encontrar nossos episódios completos lá. Isso. Na rede social, nós às vezes publicamos mais cortes, né? Mas no YouTube tem o nosso episódio completo. E em nome de Jesus, seja edificado através desses episódios. Em nome de Jesus. Meus irmãos, agora eu quero falar com vocês sobre alguns dos nossos patrocinadores abençoados por Deus. Esse produto tão procurado aí na sociedade da nossa região aqui de Guará, Ituverava, São Joaquim, não é? Até Ribeirão Preto, nós estamos entregando, né, esse produto que é muito especial. A DexFit, meus irmãos, que é um produto feito com elementos naturais e tem a função de tirar-te, inibir da fome. Então, ela é um produto para ajudar na queima de gordura, no emagrecimento, de forma natural. São produtos naturais que você pode adquirir, não tem perigo de passar mal. É um produto aprovado pela Anvisa e é um produto que está no mercado aí com valor aproximado de 230, 260. Mas hoje nós estamos com uma promoção, Marcelo. Ô, glória! Promoção, A gente gosta de promoções, isso aí. Você que participa da Rádio Aviva pode pegar a nossa promoção, a promoção DexFit. Como que eu faço a participar, então, dessa promoção? Nós estamos entregando para aqueles que são participantes, né, esse produto por R$180. Ô, glória! R$180. Mas como que eu faço? Esse produto, ele tem um preço mais bacana por causa da nossa promoção, porque é vendido pela Rádio Aviva. Como que eu faço a participar? Você vai mandar uma mensagem com a palavra-chave para o WhatsApp da nossa rádio. E a palavra-chave é Aviva DexFit. Aviva DexFit. É a palavra-chave. Está em cima aqui, né, Marcelo? Tá em cima. A palavra-chave Aviva DexFit. Você envia para o nosso WhatsApp e você pode adquirir esse produto com mais de R$80, R$70, R$50, dependendo de onde você for ver na plataforma, de desconto. Olha aí, você vai encontrar esse produto aí por mais barato de R$230. E você compra por 180, é R$50 que você está economizando aí. E é um produto top de linha, gente. Todos os que estão adquirindo, né, estão mandando mensagem, Marcelo, falando muito bem do produto, que coisa de dia já está emagrecendo bastante, né? Sim, e o resultado está vindo à tona. Isso é maravilhoso. Isso, né? ele acelera o metabolismo naturalmente.
ele elimina a retenção de líquidos e inchaço, queima gordura até mesmo em repouso. Detalhe, olha esse aqui, ó. Isso aqui, para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco acima do peso, né? E tipo assim, esse ponto aqui, Jonathan, que o DexFit tem, ele aumenta a energia e disposição. Para quem está acima do peso sabe a dificuldade que é ter disposição para fazer exercício físico, para poder fazer uma caminhada. Ou seja, o DexFit ele vai aumentar a sua energia e a sua disposição. Então imagina só você ter disposição para fazer aquilo que você não faz quando você quer emagrecer, quer perder uma gordura e não tem disposição para fazer uma caminhada. O DexFit vai te ajudar a eliminar a gordura, vai aumentar o seu metabolismo e ainda vai te dar energia e disposição. Marcelo, porque tem gente que precisa emagrecer por causa da saúde, é urgente. Exato. E eles não têm tempo de ir para academia. Eu conheço pessoas, Jonathan, que precisa emagrecer com urgência para poder fazer uma cirurgia de emergência. É isso aí. E não consegue emagrecer porque tem que ser uma cirurgia de emergência, então tem que emagrecer assim, ó, da noite pro dia. Então, esse produto, a gente está divulgando ele justamente também para ajudar. É por isso que nós estamos tentando vender o mais barato possível para ajudar muitos irmãos de igreja que estão passando por dificuldade na saúde. Há muitos cristãos que estão com problemas de saúde por causa do seu peso. Então, irmãos, está aí o resultado. Deus está te abençoando aí com a maneira que você pode alcançar o resultado Jonathan, que você pretende. Se a pessoa não quiser mandar mensagem para o WhatsApp da rádio, tem o teu número de telefone, né? Olha, você pode mandar no WhatsApp 999-016 999-687734. Isso aí. 016 999-687734. Tá aí, tá aí, né, Marcelo? Tá embaixo aqui, né? Do lado, tá do lado o WhatsApp da rádio também, que você pode me enviar, eu vou te atender pessoalmente e você vai me dizer a palavra-chave, a Viva Cash, e eu vou te entregar esse produto com desconto de para R$180, desconto de mais de R$50. É isso aí, lembrando que a palavra-chave é a Viva DexFit. A Viva DexFit, maravilha! É isso aí. Meus irmãos, eu também quero falar com vocês sobre uma das nossas patrocinadoras de excelência, a Maria Brasileira, né, Marcelo? É isso aí, Jonathan. Maria Brasileira é uma empresa, né, que tem a intenção de trabalhar na área da limpeza. Ela trabalha na área da limpeza, né? E também passa, né, Marcelo? Também passa roupa. Sim, tem serviço de passadeira, serviço faxina. Faxina doméstica e empresarial. Olha aí, então se você precisa também na sua empresa de limpeza, a Maria Brasileira tem dominado essa área aqui na nossa região. Cidades vizinhas, Ituverava, Guará e outras vizinhas, as cidades vizinhas, está sendo atendida pela Maria Brasileira. Você que está precisando aí, e o maior problema que nós temos hoje, Marcelo, é confiança. Em quem que eu confio, né? Então é muito melhor você pegar uma empresa, uma pessoa profissional naquela área, em que não terá perigo, você pode confiar os seus bens, a sua casa, a sua empresa, e vai te entregar com excelência, porque é uma empresa de excelência, né? Maria Brasileira, que já está no mercado há algum tempo aí, tem feito a diferença nessa área, né? Eu, em muitos lugares que estou passando e divulgando a Maria Brasileira, existem pessoas que já trabalham com ela, né? E sempre estão indicando. Maria Brasileira é uma empresa, gente, de excelência, né, Marcelo? É isso aí, Jonathan. A Maria Brasileira, ela está no mercado, né? Para ajudar também as donas de casa, Jonathan, que às vezes não consegue limpar a sua casa porque trabalha fora, não tem tempo, né, Jonathan? Tem que olhar os filhos. Isso. Né? Tem que, às vezes, o dia que tem é só o domingo para ficar em casa. Né? Exato. Então você pode combinar um preço bacana e ter um excelente exatamente. preço, né? Jonathan, queria deixar o WhatsApp deles aqui, tá? Vai estar na tela também aí. Posso falar? Fala qual é o WhatsApp, Maria Brasileira. 169-9913-1212. Falar com a Cristiane ou o Wellington, tá? Maravilha. Repete aí, Marcelo. 169-9913-1212. Jonathan, tem um detalhe aqui, que a empresa Maria Brasileira aqui na cidade de Guará, tá? Ela é uma empresa brasileira, uma empresa nacional. E deixa eu te falar, eles estão precisando de parceiras para trabalhar na cidade de Guará, porque a cidade de Ituverava já tem uma equipe completaça lá, cara. Maravilha.
Então, você está precisando, ó, se atente aí. E aí? Exatamente. Olha que legal, ó. A Maria Brasileira está recrutando profissionais de qualidade para atuar na área da limpeza residencial e empresarial aqui em Guará. Você que já atua também na área, Jonathan, serve também para quem já trabalha na área, tá? Sim. Você que já atua na área e gostaria de dar a oportunidade de aumentar a sua renda, olha aí, aumentar a sua renda. Ou seja, a pessoa já trabalha na área, ela não tem a escolha de diminuir a renda. Não, tem a nem opção pode. de aumentar a sua renda. Ou seja, você que tem a vontade e gostaria de uma oportunidade para aumentar a sua renda, entre em contato com a Maria Brasileira, tá? Vai ser uma parceira da Maria. Entre em contato com o telefone, tá aí na tela aí, ó, 99913 1212. 9913 1212. Cristiane ou o Wellington. É isso aí. Maria Brasileira, trabalho com excelência. Se você estiver precisando de trabalho ou precisando de emprego, procure Maria Brasileira, tá bom? Através do seu WhatsApp aí. E que Deus abençoe você. E detalhe, fala que você foi porque você viu na Rádio Aviva. É isso aí. Maravilha, meus irmãos. Qual é a próxima programação, Marcelo? Jonathan, vamos falar sobre polêmica. Vixe, polêmica é bom, é comigo. Jonathan, na semana, a gente tem visto ao decorrer da semana muitos vídeos, muitos cortes, né? Sobre o mini profeta... Esqueci o nome dele, mano. Miguel. Vamos lá. Jonathan, no decorrer da semana a gente tem visto vários cortes, vários vídeos, né? Sobre o mini profeta Miguel. Profeta Miguel. Profeta Miguel, né? Tá em alta, né? No tá Instagram, em alta demais, stories. demais. O que você tem a falar, cara? Eu quero te ouvir, eu quero ver a sua opinião sobre Maravilha. o profeta Miguel e fazer uma pergunta para você. Você traria ele para pregar na sua igreja? Maravilha, meus irmãos. É o Marcelo me colocando no estreito. Olha, irmãos, eu comecei a pregar na igreja, eu tinha 9 anos, né? Você começou a pregar com 9 anos, mas você falava e ouvia, né? Tem isso também. Mas, irmãos, eu fui mentoreado, né? Meus pais me ensinaram, pessoas me ajudaram, né? Eu acredito que eu estou vendo muitas pessoas criticando Miguel, né? Esse jovem adolescente que está pregando a palavra de Deus. Eu acho bonito, muito bom, ver adolescentes ministrando a palavra do Senhor. É melhor do que estar envolvidos com coisa do mundo, lógico, né? Infelizmente, alguns comportamentos dele na hora da ministração tem feito ele estar na polêmica, né? E as pessoas gostam de criticar e falar mal e várias outras coisas. Mas, irmãos, vamos orar por ele. Vamos orar pelo irmão Miguel, que está ministrando a palavra de Deus em vários lugares aí, com muita agenda, para que ele possa ser um canal de bênção, né? Mas eu acho interessante com que todos os adolescentes e crianças das igrejas pudessem ser mentoreados por obreiros capacitados. Eu acredito que todos os adolescentes e crianças têm que ser incentivados sim a pregar, não pode parar de pregar, mas ter mentores, pessoas para ajudar, aconselhar, pastores de verdade, de excelência, não é? Porque senão pode ser que uma certa hora a fama pode te trazer tanto sucesso como também pode te falir. A fama pode fazer uma pessoa amada do dia para a noite, como também pode te fazer uma pessoa odiada do dia para a noite, não é? E vamos orar então para esse jovem que ainda não tem uma estrutura como os adultos e nem como base bíblica e tal, a gente percebe algumas coisas, mas que Deus possa usá-lo, capacitá-lo para a obra e levantar pessoas para ajudá-lo. Orem pelas crianças, irmãos. Você viu quem está mentoreando ele agora ou não? Eu tinha visto, você vai falar do Eliseu? Eliseu Rodrigues? Não, mas não é mais não, já parou também. Não é, mas já? Nem ele deu conta. Já parou. É isso aí. Não é uma crítica que nós estamos fazendo. Não é crítica, tá? Por favor. Não é crítica. Incentivo aos pastores da igreja. Incentivo os seus adolescentes. É isso aí. Mas a gente fala de uma forma assim, mas é porque é o que está correndo na mídia. Então a gente fala de uma forma meio que expansiva, digamos assim, né? A respeito do Miguel. Infelizmente é porque... O povo gosta de divulgar... É que o pastor Jonathan disse,
às vezes alguma atitude dele em cima do púlpito no momento da pregação, às vezes alguma coisa que ele faz. Que eu já fiz ou que também, ele muita fala. coisa. Sim, você já até falou que um cara tava dormindo, pregando, né? Chamou o cara que tava dormindo na igreja de profeta. Eu também já fiz muita coisa assim, irmão. Pregando desde os 9 anos na igreja, mas não tinha internet assim, né? Então. Exato, só fica na memória. E também eu um jovem do interior que ninguém vai dar bola, não. Não é verdade. Mas é isso. Não, ninguém vai dar bola, não? O Marcos Feliciano saiu do interior aqui do lado da nossa cidade. É verdade. Quem dera eu fosse um pouquinho... Quem dera não, cara. Glória Você não sabe a Deus. os planos de Deus. Só lembra de mim. Lembrar de mim quando... Maravilha. É isso aí, galera. Foi um momento polêmica, tá? No programa Viva Cast. E você não respondeu a pergunta, cara, que eu fiz. Se eu chamaria... Eu tava fugindo dessa pergunta. Se eu chamaria não, Miguel vai fugir não. pra ministrar na minha igreja. Exato. Irmãos, eu não posso dizer se eu chamaria sim ou não, porque eu nunca assisti uma pregação dele completa. Eu não sei qual Eu vou te mandar pra você. Talvez se um dia eu arrumar tempo, eu assisto. Mas o que acontece? Eu tenho muito cuidado com as pessoas que eu convido para ministrar na minha igreja. Eu não convido qualquer pessoa, não é? Porque depois essas pessoas vão embora e eu, como pastor, fico com os problemas que elas deixam. Então eu tenho muito cuidado, né? Mas hoje eu não chamaria porque eu não sei. Não sei. Maravilha, É isso meus aí. irmãos. Foi um momento polêmico do rádio Aviva, no momento do programa Aviva Cast, né, pastor Jonathan? É isso aí. Participe do programa Aviva Cast conosco aqui.